esteja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar o culto nessa noite te fazendo uma pergunta. Há motivo na sua vida para nesse dia você louvar, você glorificar, você bendizer o nome do Senhor Jesus? Se tem, abre a sua boca e dê a melhor glória, a melhor salva de palmas que você possa dar nessa noite, porque Ele é bom e as misericórdias dele que duram para sempre. E se nós estamos aqui nesse dia, é porque Ele marcou o encontro com cada um de nós, aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele tem algo para falar com você. Ele tem algo para falar com você, algo grandioso que só Ele pode falar. Ninguém mais pode tocar no coração do homem, ninguém convence o homem do erro, do pecado, ninguém muda a posição de homem nenhum, de ninguém, mas o Senhor é Deus. Ele é autor, Ele é consumador, Ele conhece a sua vida, conhece as suas necessidades, conhece as suas lutas, os seus problemas, as suas tribulações. E você, como filho dele, você é herdeiro. E como herdeiro, nós temos direito de todas as coisas que Ele conquistou para nós. Hoje é um dia especial. É o Dia dos Pais. Mas se nós olharmos direitinhos, se nós pararmos para comemorar o Dia dos Pais, nós estaríamos sendo injustos com tantas mães que fazem o papel de pai e de mãe, que cria, que cuida, que ensina, que educa, que muitas das vezes é a mãe que mais faz o papel de pai, ensinando, instruindo, educando, ensinando a palavra, ensinando o filho o caminho que deve andar. Mas existe uma diferença grande entre obedecer e honrar. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o que é obedecer e o que é honrar. A Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe, e prolongará os teus dias sobre a face da terra. E nesse instante, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho, antes de lermos a palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, o Senhor é quem sonda a mente, sonda o coração. O Senhor conhece, ó Pai, o oculto, o profundo, o que vai na alma de cada um que aqui se encontra. Todos nós, ó Pai, temos motivos de sobra para nessa noite louvarmos, glorificarmos, bendizermos o Teu nome. Mas em especial, Senhor, nós queremos Te honrar, nós queremos dizer, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti, e que a obra que o Senhor fez nas nossas vidas, ninguém poderia fazer, porque foi um amor tão grande que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e pedimos, ó Pai, a Tua presença real e verdadeira nas nossas vidas, tocando, Senhor, na nossa consciência, na nossa mente, trazendo a nossa realidade daquilo que é necessário, Senhor, para que estejamos de pé diante do Senhor naquele glorioso dia e dizermos: aqui estamos, Senhor. O que o Senhor viu em mim, que o Senhor me amou tanto? Por que eu, Senhor? E vermos que o Senhor é bom, que só o Senhor poderia fazer tal milagre nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4.
Efésios 6, do 1 ao 4. É um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia e com certeza Ele tem algo para falar com cada pai que aqui se encontra, cada mãe e cada pai e mãe que está nos assistindo, que está em casa, que não puder estar aqui nessa noite, e você possa receber essa palavra e ela ficar gravada no seu coração. A palavra do Senhor diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o princípio, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Podeis assentar. Como eu falei com vocês, há uma grande diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa fazer as coisas de acordo com aquilo com as instruções recebidas. Obedecer é, o pai fala assim: filho, não vista tal roupa, filho, não vá em tal lugar, filho, não faça isso, filho, observa aquilo, e o filho parar e não fazer. É obedecer. Agora, honrar é outra coisa. Honrar significa respeitar. Quando o filho respeita a fala de um pai, a fala de uma mãe, ele está respeitando. Ele fala assim: não, minha mãe falou, eu vou obedecer. E a Bíblia tem inúmeros casos para que a gente possa meditar neles. Existe o caso dos recabitas, que eu gosto muito de falar sobre eles. Quando Deus fala com Jeremias, Jeremias, esse povo é desobediente. Quem dera se esse povo me obedecesse como os recabitas obedecem o seu pai, Recabe. Ó, que Recabe já tinha morrido há muitos anos. Mas ele deu uma ordem para a sua descendência, falou: olha, vocês nunca bebam bebida forte. E quando Deus fala com Jeremias, Deus fala assim: vai lá, Jeremias, vai ter com os recabitas. Não leva eles em qualquer lugar não, Jeremias, leva eles na casa do Senhor. E lá, Jeremias, você vai oferecer para eles bebida, você vai dar a eles bebida, Jeremias. Mas aqueles homens foram fiéis a uma ordem que um ancestral tinha dado. A eles não tinham o direito de beber. O nosso pai Recabe nos recomendou para não bebermos. Quem dera se nossos filhos nos dias de hoje fosse desse jeito. Que uma pessoa mais velha, um pai, consegue ver muito além da visão de um filho. A visão de um filho é curta, é momentânea, é por um instante, mas a visão de um pai não, o pai já olha consequências futuras. E se o filho obedecesse, respeitasse, como não seria melhor a vida desse filho? Os filhos não devem desonrar a Deus ao obedecerem seus pais. Tem muitos filhos que desobedecem a Deus para obedecer ao pai. Às vezes o pai não leva uma vida certa, não é um homem correto, mas os filhos têm uma obediência cega àquele pai, e a Bíblia não recomenda isso. Se o pai não é justo, se o pai não é temente, se o pai não anda reto,
O filho não deve essa obediência a ele. Ele tem que honrá-lo. Honrá-lo como pai é uma coisa, mas obedecer, não. Porque a obediência, primeiramente, é a Deus. Se o pai anda fazendo coisas erradas, feito muitas das vezes a gente conhece pais que praticam todo tipo de erro, roubos, pequenos furtos e muitas coisas, e instrui o menino naquele caminho. Se aquele menino tem a noção, tem a consciência que aquilo é errado, ele não tem que obedecer ao pai. Ele pode, ele está liberado. Os filhos não devem desobedecer a Deus e obedecer os seus pais. Não se requer que os filhos obedeçam a pais tiranos. E como tem? Como tem? Se você parar um tiquinho aí e pensar, eu te garanto que você vai lembrar de uma meia dúzia, sem esforço nenhum, de pais que não merecem respeito nenhum dos filhos. Que pais que, muitas das vezes, o convívio com a esposa, com a mãe, não é um convívio digno. Do filho falar assim, esse é meu pai. Do filho querer seguir o exemplo. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados do pai. Não importa o que o pai seja. Mas enquanto o menino estiver comendo e bebendo da comida do pai, ali ele é sujeito. Ele é obrigado a obedecer. Mas a responsabilidade de honrá-lo, depois que ele cresce, que ele vê quem é o pai, a responsabilidade de honrá-lo já é diferente. A honra é vitalícia. Não importa quem seja seu pai, o que ele faça, o que ele não faça, ele nunca vai deixar de ser seu pai. Então você tem que honrá-lo. Não, é meu pai. Esse é meu pai. Foi ele que Deus usou para me trazer. Mas se ele não quer a salvação, se ele não deseja, a salvação é individual. Em Ezequiel, a palavra do Senhor vai dizer, olha, se a alma que pecar, essa perecerá. Se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, ele será salvo. Mas se o salvo voltar atrás, ele também está condenado. Então a alma que pecar, essa perecerá. Então a salvação é individual. A salvação é para todos. Se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será geralmente demonstrada em nossos lares. Nós vamos demonstrar amor, carinho, dedicação. Aqueles que estão errados, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, nós vamos estar constantemente conversando com eles. Ô pai, ô mãe, observa um pouquinho. Só tem seguido, talvez só está seguindo tradição, talvez o Senhor está seguindo tradição, o Senhor está seguindo algo que não é correto, te foi ensinado de maneira errada, e você não está enxergando. Quantos de nós que aqui estamos não nascemos no lar evangélico, não nascemos aonde nos foi ensinado que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. Mas alguém falou conosco do amor do Senhor e os nossos ouvidos foram sendo abertos e nós fomos entendendo os planos de Deus. Que a nossa vida não corresponde somente a essa vidinha que a gente leva aqui nesse mundo. Só por esses momentos que a gente passa aqui, que nós temos pai, nós temos mãe, nós temos família. Fomos criados dentro de um lar. Mas aonde nós nascemos, não importa. Importa os planos de Deus. Importa o que Deus quer para cada um de nós, para você. Ele quer nos levar de volta para Ele.
Ele quer nos levar de volta para Ele. Nós temos que nos relacionar com aqueles que nos conhecem melhor. Relacionar bem, mas com pulso firme. Com pulso firme, se a pessoa está errando, se está falhando, se você está vendo que não está dentro dos parâmetros, dos planos, da vontade do Senhor, temos que estar chamando atenção constantemente. Opa, observa aí, para um tiquinho, pensa. Olha a sua situação. E quão bom seria se nós ouvíssemos como pais, como mães, o que Deus vai dizer de Abraão. Filhos e pais têm responsabilidades grandes, feito nós lemos aqui no livro de Efésios. Mas quando nós olhamos o amor de Deus, quando ele olha para Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, ele vai dizer: pois eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos. Deus te conhece. Quando Deus te chamou, Ele te chamou com um plano. Você vai gerar filhos para mim. Você vai gerar filhos para mim. E eu sei que você vai ordenar eles, que você vai criar eles no caminho. E o próprio Senhor continua. E Ele diz: e sei que Ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão: ó, vou fazer de ti pai de multidões. Pai de multidões. E essa promessa tem que se cumprir. Tem e vai se cumprir. Então, por isso que Deus, das descendências, os judeus mesmo, propriamente dito, muitos não quiseram. Mas de repente o Senhor fala: olha, o Senhor pode dessas pedras ressuscitar filhos a Abraão. E esse sou eu, é você, somos nós, que não fazemos parte da linhagem de Israel, mas somos chamados um dia, e o Espírito Santo tocou no nosso coração para que a gente tivesse condições de responder positivamente ao chamado. Quando alguém falou com a gente do amor do Senhor, o Espírito Santo entrou quebrantando para que a gente respondesse positivamente. E essa resposta tem consequências, porque uma vez que nós respondemos, agora nós temos responsabilidades com os filhos que o Senhor nos deu. Os filhos que o Senhor nos deu, nós temos que tentar encaminhá-los para que eles sigam o caminho do Senhor, para que eles encontrem o caminho de volta para casa. Os filhos devem honrar os pais, mesmo que eles sejam injustos ou excessivamente exigentes. Tem pai que é exigente, tem pai que é duro na queda, mas o filho deve honrar, porque mais tarde ele vai lembrar, fala assim: puxa vida, aquelas correadas que eu tomei lá no passado, aquela vara de marmelo, aquela chinelada, hoje eu estou de pé por causa daquilo. Hoje eu estou de pé. Houve um princípio de uma ética que os meus pais queriam que eu seguisse, que eu fosse um homem de verdade. Deus, quando falou com Davi: quem vai reinar depois de ti é o teu filho Salomão. Davi, depois de tudo preparado, já velho. Davi não falou com Salomão: Salomão, sirva a Deus.
Salomão, faça isso, Salomão, faça aquilo. Davi só teve uma palavra para Salomão: Salomão, seja homem. Seja homem. E esse ser homem implica tantas coisas, que quando nós olhamos o que significa tudo isso, significa você honrar seu pai, honrar sua mãe, andar nos caminhos do Senhor, instruir outras pessoas nos caminhos do Senhor, para que outros alcancem a salvação, para que outros cheguem aos planos de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos afetuosamente, mesmo que esses não sejam obedientes ou amáveis. Nós olhando, mais uma vez, se a gente olhar para a história de Davi, nós vamos ver Davi tendo grande problema com os filhos. Davi foi o melhor rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas na correção dos filhos, Davi falhou, Davi errou. E quando o trono foi tomado de Davi por Absalão, que Absalão toma o trono de Davi, põe Davi para correr, Davi teve que fugir. Mas agora tem que haver uma guerra entre o exército de Davi e o exército de Absalão. E quando a luta ia começar, Davi dá uma ordem: olha, tenha calma com meu filho Absalão, tenha paciência com meu filho Absalão. Absalão estava atrás do pai para matar. Mas aconteceu tudo que Joabe, no final, o comandante de Davi, mata Absalão. E Davi começa a chorar daqui, chorar dali. Davi está que chora por causa de Absalão. E um dos servos de Davi, quando Davi recebe o recado, Davi vai falar: Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu morrer por ti. Quem dera eu ter morrido no teu lugar. E quando nós olhamos isso, quando a gente vê a dor de um filho, muitas das vezes nós preferíamos estar no lugar dele. Quantas das vezes você que é pai, você que é mãe, não viu o seu filho doente, o seu filho com problema, e você não pensou: puxa vida, eu sou forte, eu já vivi o bastante, por que isso não aconteceu comigo? Por que não? Por que ele? Por que não eu? Foi a resposta de Davi. E se você olhar, está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Meu filho, não tire a correção de cima de seus filhos. Não deixe seus filhos se criar à vontade, do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, porque um dia você será cobrado. Ou um dia o seu próprio filho, quando ele tiver os filhos dele, ele não terá condições de corrigir, porque ele não tem parâmetros de como foi a criação dele, de como ele foi criado. Os pais devem cuidar dos filhos, sim, mesmo dos rebeldes, trazendo eles mais curtos, procurando conversar mais, procurando trazê-lo para perto. O ideal é, claro, que pais e filhos cristãos se relacionem bem. O relacionamento entre pai e filho tem que ser um relacionamento mais junto, um relacionamento de respeito, um relacionamento de conversa, de bate-papo. Do filho ter liberdade de contar para o pai, de contar para a mãe os problemas que está vivendo, a situação que está enfrentando, porque muitas das vezes um problema de um filho
é tão pequeno para um pai. O pai consegue ver a solução nele falando, antes de terminar de concluir. O pai e a mãe já têm a resposta, têm a solução para o problema. Mas esse diálogo só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima dos seus e vice-versa. Davi colocou o interesse de Absalão acima dos dele. Quando Davi soube que Absalão ia invadir Jerusalém, Davi falou assim, reuniu o povo dele e falou, vamos fugir daqui. Porque ele não destruirá a cidade. Ele vai achar a cidade vazia, não vai destruir nada. Ele não vai arrasar com nada nem com ninguém. Davi falou assim, não, o interesse é do meu filho. Se Deus permitiu que ele vai subir aqui, Deus me pôs, Deus está me tirando. E se Deus quer ele no meu lugar, que ele fique. Abdicar das nossas vontades. Olhar o desejo do filho e vice-versa. E quando Davi faz isso, nós vamos ver que isso só é possível para aquele que teme, para aquele que busca, para aquele que está realmente na presença do Senhor. E se submeterem uns aos outros. O pai tem que se submeter ao filho. O filho tem que se submeter ao pai. Hoje, eu presto atenção em muitas coisas. Tem tanta coisa que para muitas pessoas são fáceis de fazer, de resolver. Mas nós já temos, com a minha idade, eu tenho tanta limitação, que se eu não conversar muitas das vezes com as minhas filhas, até com os netos, com a neta, para estar me ajudando em muita coisa, eu não consigo. E isso é um diálogo que tem que ter numa família, tem que ter numa casa, para que um respeite o direito do outro, respeite os pensamentos do outro, que muitas das vezes a gente acha que você está no alto da sua idade, que você é dono da sabedoria, dono de tudo. E quantas das vezes, da boca de uma criança, sai o verdadeiro louvor e a verdadeira correção para a gente, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos advertir por onde nós estamos indo, como estamos conduzindo a nossa vida. Respeite a sabedoria. Onde os anciões são respeitados, a longevidade se torna uma bênção. Respeite o seu pai e sua mãe. De vez em quando a gente vê umas pessoas aí, 60, 70 anos, você conversa com a pessoa, ou você vê a notícia dela, ela fala, não, meu pai está com 100 anos, está com a saúde total, minha mãe está viva, não aceita que ninguém faz nada para ela. Você vê que ali houve honra, diálogo, obediência. O filho seguindo os passos dos pais. Mas com certeza também, aquele pai também, em dado momento, parando um pouquinho e perguntando para o filho, olha, o mundo mudou tanto. Como devo fazer isso ou como devo fazer aquilo? Se nós olharmos, uma coisa simples. Quando eu aprendi a dirigir, o carro só tinha um retrovisor do lado esquerdo. O retrovisor do lado de dentro, ali, aquele pequenininho do lado de dentro, eu não sabia nem para que era aquilo. Era só para a gente olhar a cara da gente ali dentro, ninguém olhava para aquilo. O fusquinho, o retrovisor na porta direita não fazia falta. Hoje entra em qualquer trânsito aí para você ver, se você não tiver com os 3 retrovisores regulardinhos, você vai sair derrubando motoqueiro para tudo quanto é lado. E não só motoqueiro, fechando outros também. Nós dirigimos hoje, mas olhando o retrovisor interno e o do lado direito. E do lado esquerdo a gente controla. Você põe numa faixa e fala, não, aqui eu vou.
Você só olha ele quando você vai mudar. Mas o da direita e o interno, você olha o tempo todo para ver o que está vindo atrás e o que vai te cortar. O que está te cortando para a direita. A regra era cortar para a esquerda. Hoje, o que mais se vê é cortar pela direita. Então, a gente vê que o mundo está mudando. As coisas estão mudando. E tem que haver diálogo para que a gente siga bem. O propósito da disciplina aplicada pelos pais é auxiliar no crescimento dos filhos e não desonrá-los. Muitos filhos acham, meu pai é muito duro, meu pai é ignorante, minha mãe é dura demais. Mas não consegue ver o propósito disso. Talvez hoje você não veja. Talvez hoje você ache que sua mãe, puxa vida, minha mãe não deixa eu sair, eu quero sair com os meus amigos, com as minhas amigas. Minha mãe não deixa. Mas daí a pouco tempo, você vai ver que aquela correção dela foi a melhor coisa para a sua vida. Foi a melhor coisa que te aconteceu. Preste atenção para onde aquela amiguinha, para onde aquela pessoa, que sua mãe, que alguém te advertiu, alguém com sabedoria te falou, aonde ela está e aonde você está hoje. Qual é a sua posição? Talvez aquela pessoa está conquistando muitas coisas até nesse mundo. Mas e o que interessa? O que é espiritual? Onde está a vida dela? Uma vez eu pedi uma música para uma pessoa. Falei, canta um hino. Canta um hino, eu estava pregando. Eu falei, canta um hino. E em certo ponto, eu fui até gozado depois. Falei, não cantaram o que você pediu. Cantaram outra coisa. No momento eu não compreendi e não entendi. Mas hoje eu entendo. Hoje eu vejo. Porque aquele que já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar não pode estar. E isso é real, isso é verdadeiro. A pessoa que foi chamada, que foi ungida, que Deus tem um plano na vida dele, quando ele vira as costas, ele se torna escória. Ele não serve para mais nada. Só serve, é como sal, perde o sabor. Só serve para ser pisado. E notícias que você vai tendo depois são só notícias tristes, de você ver como que a pessoa vai caindo, e cada dia mais se afundando no lamaçal do pecado, de onde Deus a resgatou, de onde Deus tirou. Deus é bom, é misericordioso, Deus é Pai. Ele é Pai, e Ele tem planos, mesmo esses que viraram as costas, mesmo esses que caíram, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de ser restaurado, mas a pessoa também tem que querer sair, tem que lembrar que está comendo comidas de porcos, e lembrar, falar, opa, na casa de meu pai há tanta comida, e eu aqui, padecendo, desejando comer porcaria. E quantos estão comendo? Em Colossenses 3:21 diz que vós pais, não irriteis a vossos filhos. Tem muito pai que irrita também demais. Tem pai que é irritante. E hoje é dia dos pais, é dia da gente lembrar de um lado e lembrar do outro. Falar das duas coisas, porque as duas coisas são importantes. Não é fácil ser um bom pai ou mãe. Não é fácil. É necessário paciência, principalmente em um lar em que honrar a Cristo tem que ser um tratamento amoroso, aonde muitas das vezes dá vontade de você pegar o adolescente, pegar a criança e dar um corretivo.
Você fala, não, mas tem que ser com amor, tem que ser com carinho, tem que ter paciência. Mas a frustração, a ira, deve ser motivo, não deve ser motivo de disciplina. No momento que você estiver irritado, que você estiver nervoso, não corrija. Dá um tempo, avisa para a criança, para o adolescente, para o jovem, fala, olha, você está me devendo uma conversa e nós vamos conversar. Não vamos conversar agora não, mas mais tarde nós vamos conversar. Para você não ir na ira, não ir no calor. Manegue, vá devagar. Antes devemos ser sempre amorosos, porque o amor de Deus para nos alcançar foi muito grande. É o amor do Pai, é quem nos alcança. A Bíblia nos fala de filhos, nos fala de pais, de tantos que demonstraram tanto amor, um para com o outro, respeito um para com o outro. A Bíblia fala, o Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 2 filhos, que vira para um e fala, filho, vai trabalhar na roça. E o filho vira para o pai e fala, não vou. Ele vira para o outro filho e fala com o filho, filho, vai trabalhar na roça. Aquele outro fala assim, sim pai, eu vou. O pai fica todo satisfeito que ele está indo. Mas aquele que falou que iria, não foi. Aquele que disse para o pai de imediato, eu não vou, mas parou um tiquinho, pensou e se arrependeu e foi. Qual foi obediente ao pai? O que disse que não iria e foi, o que disse que iria e não foi. Existem filhos e filhos. E na presença do Senhor, nós somos filhos. E Ele tem planos para cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Que esse dia dos pais, que é também dia das mães, que, feito eu falei no início, tem muita mãe fazendo o papel duplo, que precisava, que precisa ser homenageada, que precisa ser, como se diz, levantada, porque tem feito um papel tão bonito, instruindo os filhos no caminho que devem andar. Porque se instruir com sabedoria, com discernimento, dentro dos princípios bíblicos, esses filhos não desviarão mais tarde. E que o Senhor vos abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês a sabedoria, o discernimento, o entendimento. Se já estão nesse caminho, glória a Deus, melhor ainda. Mas deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Não pare no tempo. Não ache que você já sabe tudo. Porque quanto mais você ler, mais coisas você vai aprendendo e o Senhor vai te ensinando. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e vos dê a paz. Amém?